Igreja Batista Esperança, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. E também peço para que elas possam estar compartilhando. Nós vamos estar falando hoje, dando continuidade ao estudo de Apocalipse. É um livro que para muitos é temido, mas como diz lá no capítulo 1, tenho falado diversas vezes, bem-aventurado aquele que conhece as palavras, que tem conhecimento do livro, da palavra do Senhor. Então, é maravilhoso, não é um bicho de 7 cabeças, embora tenha de 10 lá em Apocalipse, mas que o Senhor essa noite venha nos dar revelação, entendimento, e que todas as escamas dos seus, dos meus, dos nossos olhos, elas venham cair por terra em nome do Senhor Jesus, e que nós compreendamos a palavra do Senhor Jesus, daquilo que vai ser ministrado, pregado essa noite para a glória e para o louvor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos aí, terça-feira passada, nós falamos, obrigado, nós falamos sobre, ainda do capítulo 12, e a Bíblia no capítulo 12 fala daqueles que serão arrebatados do trono de Deus, que alguns associam que esse filho varão que é arrebatado aos céus, ele é o quê? Ele aponta para Jesus, vamos dizer isso, mas nós vimos mediante a palavra de Deus que ele não está associado a Cristo, mais que ele representa os crentes vencedores, aqueles que não estão esperando a vinda do Senhor nos ares, mas aqueles que estão esperando o arrebatamento nos céus. Amém? E amado, eu quero que vocês possam estar abrindo em Apocalipse 13. Nós vamos começar a dar início, só que eu quero que você abra apenas no 1. Nós vamos ler apenas o 1. Apocalipse 13, verso 1. Que diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Segura aí, acho que é por isso que daí fala de 7 cabeças, E as pessoas têm medo. Nós estamos aí desde o ano passado, aí já em janeiro, falando a respeito dos vencedores. Nós estamos aí desde o ano passado falando sobre Apocalipse. Então nós estamos numa sequência de palavras, todas as terças-feiras, nessa sequência de palavras, e hoje, durante esse período, por incrível que pareça, nós já estamos aí no capítulo 13, nós estudamos aí as 7 igrejas, nós estudamos a visão do trono, nós estudamos parte dos selos, todos os selos, capítulo 6, 7, nós vimos as testemunhas mártires, nós falamos sobre o anjo, ao qual está descrito lá na Bíblia no capítulo 10, e falamos sobre a mulher do deserto, sobre a lua, está vestida de sol, então nós já falamos de muitas coisas, e nós estamos agora no capítulo 13, que ele é um capítulo que muitos têm buscado entender, falar, mas antes disso, eu quero que nós possamos entender, antes da gente entrar profundamente no Apocalipse 13, por isso nós lemos somente o verso 1, nós precisamos entender que o livro de Daniel, ele está plenamente, pelo que cremos, associado muito com o livro de Apocalipse, em relação a tudo quanto um dia irá acontecer, ao que já aconteceu. Então, nós precisamos, antes da gente adentrar propriamente dito, eu quero que você preste bastante atenção. Nós vamos agora para o livro de Daniel. O livro de Daniel, lá no capítulo 6.
capítulo 2 de Daniel, capítulo 2 de Daniel, os versos 31 até o 44, a priori, nós vamos estar estudando Daniel. O Senhor, ó Rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Essa era uma imensa e extraordinária esplendor. Estava em pé, bem na sua frente. E a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, os peitos e braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. No mesmo instante fizeram como palha de eles no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Então é o sonho e a sua interpretação diremos ao rei. Ó Senhor, ó Rei, o Senhor, ó Rei, que é Rei dos reis, e a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro rei inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e os dedos dos pés que o Senhor viu, que eram tanto em parte de barro do oleiro e parte de ferro, isso significa que este será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza de ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Com os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro. Assim, por um lado, o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isto significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará, consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aleluia, glória a Deus. De que esse último reino? Do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual reinará pelos séculos dos séculos. Amados, qual a associação que nós temos aí do Apocalipse com os sonhos de Nabucodonosor? Nabucodonosor, ele teve um sonho, ele pediu para que vários sábios, adivinhos, como eram chamados na época, magos, também em algumas outras versões, para que eles revelassem o seu sonho. Então ele chegava e contava o sonho a esses homens, só que nenhum deles fora capaz de dar a visão da representação do sonho ao qual havia
sido dada ao rei Nabucodonosor. E o que ele faz? Ele manda matar todo mundo. Até que chegou para ele e diz: olha, existe um que pode fazer isso, e ele é Daniel. Só que quando ele chega diante do rei Nabucodonosor, ele não conta sonho não. É o seguinte: agora você vai ter que saber o sonho, você vai ter que revelar. Pois bem, eu só espero que você me dê tempo. Eu vou orar ao Senhor, porque é Ele que vai dar a revelação. E aí, depois ele volta e conta isso que nós lemos. Daniel conta tanto sonho. Imagine, alguém contar o sonho que você teve sem você mesmo contar. Só ser um algo de Deus. E aí, ele começa ali falando. Que ele vê uma grande estátua enorme e tal, aquela coisa toda, começa a falar cada parte dessa grande estátua, dessa grande imagem que ele vê, e depois ele diz a revelação do sonho, a qual cada uma dessas partes simbolizam reinos. Então é o seguinte: para nós compreendermos melhor o texto de Apocalipse 3, como nós falamos, nós temos que verificar a restante da palavra de Deus que diz a respeito do chamado anticristo. Por quê? Esses reinos apontam também para o anticristo, porque a Bíblia fala que o anticristo ele reinará. E nós vamos ver mais tarde que aponta para os pés, que são de ferro e de barro. Nós temos ali que a estátua ela tem os seus elementos. E esses elementos simbolizam reinos que já existiram e que passaram. E ele começa dizendo que o principal reino era o próprio de Nabucodonosor. Então nós vamos estar vendo isso. Pode avançar. Então é o seguinte: o anticristo e o falso profeta. Então o que nós vemos na estátua de Nabucodonosor, lá em Daniel, capítulo 2, de 31 a 44. Então cada parte da estátua corresponde a um império, a um reino mundial, desde os dias de Daniel até o final dos tempos. Então nós precisamos entender que não chegou o final dos tempos, embora creamos que esteja mais próximo do que antes. E com o passar dos anos existiram vários reinos mundiais. Um deles foi o próprio Nabucodonosor, que foi o primeiro que representava cabeça de ouro. E no final, toda essa estátua aí então representa todos os reinados, todos os impérios que existiram, mas que ainda falta um. E aí vamos avançando. A cabeça de ouro, ela vai representar o próprio Império Babilônico. Então, 500 anos antes de Cristo, existia o rei Nabucodonosor na Babilônia. E a gente sabe que muitos povos de Israel eles foram colocados lá e viveram o chamado cativeiro lá da Babilônia. Nesse cativeiro da Babilônia, eles passaram por muitos e muitos tempos. E nesse império babilônico, o rei, a priori, era Nabucodonosor, que aponta que, como o próprio Daniel fala, ele é um reino forte, e ele representa a cabeça de ouro. Ele representa a cabeça de ouro. Então nós precisamos ver lá que ele fala a respeito dessa cabeça de ouro que representa, como eu falei, o Império Babilônico, o mais forte, o mais temível. Então lá no verso 38, 37, 38 que nós lemos, que vai dizer: Nabucodonosor, Daniel vai falar, o rei dos reis, porque não havia ninguém superior a Nabucodonosor.
Aí vai falar mais: a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força, a glória, e cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais, campos e aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Então, esse era o reino babilônico, esse era o reino da Nabucodonosor, representado pela cabeça de ouro. Não é que Daniel estava venerando ou adorando ele, ou associando ele, propriamente dito, a Jesus. Embora essa referência, Rei dos Reis, ela aponta para Cristo, que é um reino que dominará sobre todo reino. Então, no segundo, avançando o slide um ponto, o segundo, que aponta para os peitos e os braços de prata. Então, após Nabucodonosor, o império não estava mais tão forte. Na verdade, eles estavam, podemos assim dizer, aos poucos, eles estavam se dividindo. Por quê? Porque representa tanto os braços como o peito. A gente sabe que braço é dois. Então aponta para dois reinos, os chamados Medos e Persas. Eu creio que quem entende a sua história vai entender. Os Medos e os Persas. Foi sob o domínio de Ciro. Então esse império é representado pelos dois braços e era constituído de dois reinos: o da parte média, chamado Medos, e o da Pérsia. E a região Pérsia, ela hoje ainda representa hoje o estado do Irã. Corresponde hoje ao Irã, onde era a Pérsia anteriormente. O terceiro império aponta para que os ventres e os quadris, representado e simbolizado por bronze. Esse daí era o império grego ou macedônio. Eu creio que muita gente já ouviu aí na história Alexandre o Grande. Alguém que se destacou em toda a história, onde começou aí a chamada mitologia grega, toda aquela coisa lá dos gregos. Então a gente estuda bastante isso. Que ele reinava, ele conquistou o mundo até mesmo na parte ali da Índia. Então, nós percebemos o seguinte, que o material, ouro, prata e bronze, ele vem necessariamente diminuindo, podemos assim dizer, o valor. A gente sabe que o valor do ouro em relação à prata é maior, e a prata em relação ao bronze, ela também é maior. O ouro, de alguma forma, ele é mais maciço. O ouro é um metal frágil, o ferro não. O ferro não é um metal frágil, mas o ouro é. O ouro é mais fácil de ser derretido do que o próprio ferro. E aí, mas é o seguinte, ele é mais valioso. Quando se fala lá da Babilônia, a Babilônia é a cabeça de ouro. Por quê? Porque Nabucodonosor, ele reinava sozinho. Não tinha outro que reinasse além de Nabucodonosor. Mas nós vemos que ele começa a necessariamente enfraquecer, porque ele começa a ficar dividido. São dois reinos que estão reinando. E aí depois vem um outro, que é o grego, que já não tinha tanta força como o de Nabucodonosor. Então, à medida que os impérios vão passando, o poder perde em qualidade. Ouro, prata e bronze. Mas tem outro aspecto. Eles continuam ganhando uma força no quesito de domínio. Eles continuam o domínio sobre a terra. Por isso que é chamado de reino. O quarto império representa o império de Roma. O Império Romano. E nesse império, ele é simbolizado o quê? Pelas pernas de ferro.
diga-se de passagem, foi um dos mais cruéis que pôde também existir. Então o império é tão forte, tão poderoso, por mais que a qualidade do material fosse diferente ou menor, mas eles eram tão fortes que ninguém poderia resistir. Ninguém poderia resistir ao Império Romano. Interessante que todos eles, o Império Romano, embora não de uma forma imperial como antes, através de imperadores, mas Roma permanece até hoje. Não como imperadores, mas Roma, o poder de Roma, ela permanece até hoje. Então, o Império Romano, propriamente dito, cremos que ele ressurgirá nos últimos dias. Por quê? Por causa dos pés, que é o outro, mas um clique. Os dedos da parte de barro e parte de ferro, o futuro reino do anticristo. Nós possamos ver e entender o seguinte, que não há associação, óbvio, nem material, o ferro não se mistura com o barro. O que esse reino ele quer dizer? A gente vê lá em Apocalipse que vai haver casamento, por isso que era mais fraco, a mistura do barro com o ferro, casamento, mas eles não se unirão. O que é essa união? É a união do anticristo com as alianças com outros reis. Aí aponta justamente para, como nós vimos em Apocalipse 10, reis. Então se fará aliança com 10 reis. Na verdade com 9, né? Aí tem uma aliança desses 10 reinos que reinarão sobre a terra. Vão ter força para reinar, mas eles não vão se misturar. Esses 10 reinos. Então esse último império romano terá duas características: a consistência do ferro, mas a fragilidade do barro. Então ele será constituído, será organizado por 10 reis. São alianças, são casamentos, como está descrito em Apocalipse 13, verso que nós lemos. Então, essa fragilidade se dá por quê? Porque dependerá dessas alianças. Porque é o seguinte, quando Nabucodonosor reinava, ele reinava só. Então, que ele decidia, pronto, acabou. Só que é o seguinte, a gente sabe que quando há aliança, há um chamado contrato entre eles. Então, para que haja uma decisão, eles precisam entrar no consenso. Eis a fragilidade. Por quê? Porque o poder do anticristo ele estará associado também ao poder político que existe nos dias de hoje, que a gente compreende. Então, esses pés aí da estátua vai de fato levar e apontar para o império do anticristo, sobre o qual cairá, como nós vimos lá no verso 43, 44, a questão da pedra que cairá sobre eles. E essa pedra é quem? A pedra angular que foi rejeitada. A pedra representa Cristo. Vai se levantar um rei, vai se levantar um governo que subjugará todos os demais e reinará para sempre. Essa é a pedra que vai destruir os pés de ferro. A gente sabe que uma pedra não consegue derrubar, destruir ferro. Não tem como, pode até amassar, destruir propriamente dito material, não. Mas essa pedra, ela representa e aponta para o nosso Senhor e Salvador, o Cristo. Então, de fato, também em Daniel diz: Jesus voltará, reinará pelos séculos dos séculos. Quem crê, diga amém. Amém.
Então, nós vemos aí então que a cabeça passou, os braços e o peitoral de prata passou, cintura de bronze também se foi, os pés de ferro também se foi, as pernas de ferro também se foi, e o último ainda não aconteceu. Mas quando ele se levantar, o nosso rei voltará e destruirá todo o império que um dia se levantou para governar esse mundo. E como a Bíblia fala no final do capítulo 11 de Apocalipse, eis que o reino foi dado ao nosso Senhor Jesus, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Só que é o seguinte, a Bíblia fala também em Apocalipse, Daniel, capítulo 7. Daniel 7. Pode largar aí o verso 1. Fala sobre 4 animais bonitinhos, 4 animais de estimação que todo mundo gostaria de ter na sua casa. O primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. O primeiro sonho, capítulo 2, foi o sonho de Nabucodonosor, não foi o sonho de Daniel. Já nessa visão, esse sonho foi dado ao próprio Daniel. E aí, Daniel teve um sonho e visões passaram diante dos seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, o que eles eram? Eles eram grandes, eles eram diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão. Falei que eram animais que você gostaria de ter em casa, como animais de estimação. Só que é o seguinte, ele não era um leão comum, que ele diz. Ele era um leão que tinha asas. Asas de águia. Imagina misturar leão com águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dado a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos lados. Na boca do urso, entre os dentes, ele trazia 3 costelas. Ele dizia: levante-se e devore muita carne. Esse urso deve ter muito, Depois disso, continuou olhando, eis que apareceu outro animal semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Os bichos estão começando a ficar mais feios. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Apareceu o 4º animal. Terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Nós lemos 10 chifres, estará em Apocalipse 13. Por isso a associação que nós precisamos entender. Então, o que esses 4 animais representam? Então, lá para o slide.
representa isso antes de Cristo, 607 a 539 antes de Cristo, representando a cabeça de ouro. O Medo Persa, 539 a 331 antes de Cristo, representado aí pelos peitos e braços de prata. O Império Grego, Alexandre o Grande, ventre, as coxas, cintura, 331 a 168 antes de Cristo. E aí o Império Romano, que começou antes de Cristo e ficou até um período depois de Cristo, que representando aí as pernas de ferro. E os 10 reinos depois disso, aí uma interrogação. E aí nós temos a estátua, e nós temos aí o leão com asas, nós temos aí o urso, não dá para ver direitinho, mas nas outras imagens que dá. Ele está com costelas entre os dentes. Depois nós temos mais ali leopardo com asas, e ali o mais bonitinho de todos. Nem sequer é mencionado que animal ele era. Só se diz que ele era terrível, forte, tinha 10 chifres, derrubava, devastava, destroçava tudo que tivesse pela frente. Então é o seguinte: o sonho dos 4 animais em Daniel 7. O sonho sobre os 4 animais corresponde, por incrível que pareça, à própria estátua. 4 animais, 4 partes, 4 animais, representa e se associa a cada parte da estátua. E é o seguinte: o primeiro animal, o leão com asas, Império Babilônico. E aí é o seguinte: nesse Império Babilônico, nós vimos o leão com asas, que corresponde a esse Império Babilônico. Então, esse primeiro animal aponta aí para Nabucodonosor, que representa dele como um leão com asas. A gente sabe que o rei, qual é o rei das selvas? Qual o animal que é considerado o rei de todos os outros animais? Não, a gente não vê ele tão feio, né? Um leão com asas, não tem algo assim tão monstruoso. A gente está acostumado a ver o chamado, esqueci agora, unicórnio, né? Pelas mitologias também criou o unicórnio, que é um cavalo com chifre aqui e com asas voando por aí, os desenhos bonitinhos que a gente vê aí. Esse negócio aí. E aí, um leão com asas é o seguinte: se de fato isso existisse, ele já é o rei. Imagine então ele com asas de águia, que a águia ela aponta para o maior e mais forte ave de todas. A maior e mais forte de todas as aves que existem. Então imagine essa junção. Isso de fato aponta para o reinado dele, como eu disse anteriormente, que é forte e poderoso, que reinava sobre todos os outros, representando aí a cabeça de ouro. Já o segundo animal, com 3 costelas entre os dentes, aí bonito, ainda para ver melhor. O segundo animal, o urso com 3 costelas entre os dentes, Medo e Persa. A gente vê que tem costelas de um lado e tem costelas do outro. O urso sai do leão, como o Império Persa saiu do Babilônia. Então, o que ocorre? Ele aponta também que o Medo Persa é representado aí por este animal. Eles não têm tanta assim ênfase, é só uma aceleração entre eles. O terceiro, animal, o leopardo, tinha 4 cabeças e 4 asas. O Império Macedônio, que foi dividido entre seus 4 generais. Vocês veem que de Nabucodonosor vem, se torna Medo Persa. Depois vem o período grego, e aí existem os chamados 4 generais. Então, por isso que a gente vê, eles continuam com força, mas eles, embora tenham essa força, eles vão começando a se dividir. E eles decidem tomar decisões entre si para poder
fazer qualquer ação que seja. Eles não podem tomar decisões sozinhos. A gente vai vendo que eles vão aí aumentando. Só que é o seguinte: o quarto animal, ele começa a descrever com muito mais detalhes. Ele investe mais, podemos assim dizer, tempo trabalhando, estruturando, ou tenta pelo menos descrever como é tal animal. Ele nem fala o nome ou qual esse animal se refere, porque não há um como ele. Então ele apenas diz que é uma fera, um 10 chifres, dentes de ferro. O Império Romano. Qual era o material representado na estátua do Império Romano? Ferro. As pernas de ferro. E aí eles tinham o quê? Dentes de ferro. E 10 chifres. Então essas são as características. Então presta atenção. Vemos o seguinte, apesar de Daniel não ter descrito aí o quarto animal, o nome, não ter falado, mas de fato a gente vê ali que ele é o mais assustador de todos, o mais terrível de todos. Ou seja, as ações que ele vai fazer sobre o mundo, o domínio que esse reinado trará sobre o mundo é muito danoso. Ele vai causar medo nas pessoas. Se a gente for ver, as pessoas elas tinham certo respeito, obviamente tinham certo medo dos impérios anteriores, mas durante esse período o que vai acontecer? Desse último reinado, as pessoas vão obedecer principalmente por medo, de tão assustador, de tão cruel. E a gente vê que ele vai despedaçar. Outra característica que aponta de fato para a estátua, porque fala que vai falar dela, que nós falamos aqui, a respeito que vai destruir, assim como o ferro é duro e que devasta e que destrói tudo, assim é essa fera a qual Daniel aí se refere. Então, a visão de Nabucodonosor foi de um homem, uma visão de um homem, mas a visão que foi dada a Daniel é algo estrondoso, mais forte. Eu creio que Deus, obviamente, com sua sabedoria, ele dá a visão de uma estátua necessariamente de homem, cabeça, aponta para uma representação de homem. Logo, Nabucodonosor não era um cristão, provavelmente dito. Então, Deus não imagina, se ele ficou horrorizado com uma estátua, como era apresentada, imagine se ele tivesse a visão de Daniel. Eu fiquei refletindo sobre isso. Imagine se ele tivesse a visão aí, Daniel. Eu botei essas imagens, eu achei bonitinho. É para você sonhar hoje à noite. Mandai e meio da pouco. Por isso que tem pessoas que têm medo do Apocalipse, que é dessas figuras. Só que essas figuras, como nós vimos, elas são simbólicas, não tem nada a ver, não vai aparecer esses bichos dessas maneiras. Eles representam reinos, eles representam impérios. E o quarto animal aponta para esse império romano, que também nós cremos que ainda há de ressurgir naqueles dias. Qual dia? Antes de Jesus voltar. Isso vai acontecer o quê? Quando a igreja for arrebatada. Depois que parte da igreja for arrebatada. Isso nós já falamos anteriormente. E aí nós vamos agora para Apocalipse. Agora dá para entender um pouco melhor o que diz Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 1 e o 2. Então nós lemos esse aqui. Vi emergir uma besta. Presta atenção. Nós cremos que essa besta é a fera. Então, na visão de Daniel, ele escreve e assemelha ele a uma fera. E
essa imagem a uma besta, mas todas as duas são o mesmo, que aponta para o anticristo. E o que acontece? Que tinha 10 chifres. O que é a fera que ele vê grande, terrível, tinha na cabeça? 10 chifres. 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então depois, não agora, depois você precisa entender o que é essas coisas lá, o capítulo 17 do Apocalipse diz cada uma dessas coisas. Nós precisamos entender que a resposta da Bíblia está na própria Bíblia. A Bíblia revela a própria Bíblia. Nós não precisamos buscar em outros materiais, em outros meios, porque a Bíblia revela a própria Bíblia. Então, já esse quarto animal, ele representa o império do anticristo, associado aí com algumas características no sentido de Roma, não da mesma forma como eu falei. Ou seja, este anticristo, descrito aí, esse império. Então, quarto animal de Daniel, o império do anticristo. A besta em Apocalipse é o próprio anticristo. É o próprio anticristo. Então, a fera que Daniel viu é o que? Terrível, espantosa e muito forte. Então, o império do anticristo, ele vai ser muito forte. Agora, vamos entender o porquê que ele é muito forte. Não quer dizer que os anteriores não eram, mas é o seguinte: a população mundial da época era muito, mas muito inferior aos dias que nós vivemos hoje. Eu não me recordo agora a população mundial a qual se refere. Para a gente ter ideia, só no Brasil tem, o último censo, 2019, tinha 210 milhões e não sei quanto mil habitantes. Quase aí 211 milhões de pessoas no Brasil. Milhões. É muita gente. Isso só no Brasil, catalogado só no Brasil. Imagine a população China, Estados Unidos, e são as mais populosas também do mundo. Então junta todas as pessoas que estão vivas durante esse período. Por isso que ele precisa ser forte, porque ele vai reinar sobre um país, ou sobre um mundo muito populoso. Muito populoso. E aí, nós vemos algo interessante. Ele tem grandes dentes de ferro e unhas de bronze. Então, isso mostra que eles farão muitas conquistas, muitas façanhas, muitas coisas. E por quê? Porque é o seguinte: ele vai ter sobre ele, esse governo mundial que vai se levantar, 10 reis, ou seja, 10 pessoas de 10 países que vão estar se unindo para governar o mundo. Então, o poder da militância, o poder dos exércitos, vão ser exércitos muito grandes, tomando conta aí de todo mundo. Então, eles vão conseguir abocanhar, podemos assim dizer, eles vão conseguir dominar de fato todo o mundo com esse governo. Voltando lá para o slide. Então, o quarto animal, nós vimos aí, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, a besta vinda do mar refere-se não somente ao Império Romano, mas especificamente a Anticristo. A besta vinda do mar é o Anticristo. Interessante que nós vemos que todas essas coisas, elas vêm do mar. Daniel vai falar que elas vêm do mar. Em Apocalipse, João fala que ela também vem do mar. Então, lá nós vimos, verso 7, terrível e espantosa.
sobremodo forte. Pode passar. Tendo grandes dentes de ferros e unhas de bronze. Outra característica: devorando toda a terra, pisando o que sobejava. Sobejava quer dizer além, com muito mais força, com muito mais impetuosidade, tendo 10 chifres. Esses 10 chifres correspondem aos 10 arteiros da estátua em Daniel 2. Vai falar de 10 arteiros. Então toda aquela estátua da visão dos sonhos de Nabucodonosor, ela está representada também, literalmente, completamente por esses 4 animais. Todas as características que nós vemos nesses animais também diz respeito às características descritas na visão que Nabucodonosor teve no sonho, que foram interpretadas por Daniel. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Os irmãos que estão aqui estão compreendendo? Espero que os irmãos que vão ouvir também venham ter esse entendimento, essa clareza. Então, tendo um chifre pequeno subindo entre os 10 chifres, isso nós não lemos. Então vamos lá para o Apocalipse, Daniel, capítulo 8, do 20 em diante. Perdão. 7. Do 19. Bota no 19. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Presta atenção. Ele menciona os 3 rapidamente. Ele fala sobre os 3 rapidamente. Mas o quarto animal, ele fica equivocado. Ele fica assim, surpreendido. De tal forma porque ele não conseguia descrever propriamente dito como que de fato era essa fera. E aí ele tem curiosidade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Quando se fala de todos os outros, eu penso que ele não fala a respeito dos outros animais anteriormente, somente, mas podemos assim dizer de todos os animais que existiam na face da terra. Não há semelhança dele com nenhum outro animal. Por quê? Porque ele conseguia descrever que era um leão, embora com asas de águia. O segundo, um leopardo. Então ele via características de leopardo, embora com 4 cabeças, mas ele tinha asas de aves. Ele viu o outro, que é o segundo, na verdade, o urso. Então ele consegue descrever aí características de animais existentes na terra. Mas quando se trata do quarto, ele não consegue descrever. E aí ele tem curiosidade a respeito disso. Então o que ele faz? Aí ele vai descrever de novo: cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres. Tinha 10, levantou 1 e 3 caíram. Agora eu confundi tudo. Agora é que deu. Ou seja, aquele chifre que tinha olhos, um chifre com olho, um chifre com boca, e que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Preste atenção. Vamos ver de novo. Tinha na cabeça outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3. Ou seja, aquele chifre que tinha olhos e tinha boca que falava com arrogância e que parecia mais forte que os outros. Em algumas versões vão dizer que surge no meio um pequeno chifre, aparentemente inferior aos demais. Avança aí. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre, qual? O chifre que se levantou dos demais, dos 10, anteriormente, fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Quem é esse? Quem é esse chifre que se levantou?
Quem vai fazer guerra, a gente já viu no capítulo 12, o anticristo, a Cristo. Ele vai fazer guerra contra os santos. Estava o quê? Vencendo. Vencendo de modo, porque ele estava matando. A única maneira de vencer, necessariamente aqui, matando. O diabo pensou que venceu Jesus na cruz. Quando na verdade foi a derrota dele. Glória a Deus. Até que veio um ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Presta atenção. Daniel já falava daqueles que iam reinar. Os santos aponta para quem? A igreja. Por quê? Nós já aprendemos muito. Santo significa ser separado. Aqueles que lá em Efésios diz, antes da fundação do mundo, haviam sido escolhidos, escolhidos pelo Senhor. São santos. A Bíblia fala lá em Efésios, a carta aos Efésios e aos santos. Isso corresponde a nós. A palavra santo não é tão mencionada no Antigo Testamento. Não é. Mas em Daniel ela é descrita. E aí, veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Nós temos no reino milenar, quando Jesus voltar nos ares, cujos aqueles que foram arrebatados, e eu creio que nós esperamos esse arrebatamento. Amém? Ele vem nos ares, todos aqueles que foram arrebatados estarão vindo com Ele. A Bíblia descreve isso. E depois que Ele destruir tudo, Ele vai reinar por 1000 anos. Então, de fato, nós precisamos crer, porque os santos possuirão o reino. De que maneira nós possuiremos o reino? Nesse período, onde nós reinaremos. E aí que entra o galardão, que entra a recompensa. Não é salvação. Por quê? Porque os santos já são salvos. Porque os santos já são salvos. Então, por isso nós precisamos realmente crer. Avançando. E então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra. Então a própria Bíblia descreve a respeito desse tipo de reinado, do que é a representação do animal, e está na própria Bíblia. O quarto animal, ele representa o quê? Ele representa um reino. Se o quarto animal, embora diferente de todos os outros, ele representa um reino, os demais anteriores também eram reinos. E aí, reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Então a maneira como vai se reinar é diferente de todas as maneiras anteriores. A gente vê que o reinado do Império Romano, ele acaba aí por quase no ano 500 depois de Cristo, quase chegando ao ano 500 depois de Cristo. Então de lá para cá já tem mais de 1500 anos, nós estamos em 2020, tem muito mais do que 1500 anos. Então, durante esse período, nunca se levantou um império mundial. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Tecnologia, tudo isso que nós estamos vivenciando, mudou. E mudou completamente. Cultura, maneiras, acesso. Chegou aí a chamada globalização. Nós somos um país globalizado. O mundo globalizado. Coisas que antes não existiam, hoje existem. Então, quando se trata de um reino diferente de todos os outros, presta atenção, o domínio sobre o mundo vai ser mais facilitado. Em países já comunistas, tipicamente como o propriamente dito da China, eles são
Eles sabem tudo, tem câmera por tudo quanto é lugar, tem, todas as pessoas necessariamente são controladas. Sabe necessariamente que a pessoa compra, o que vende, o que faz, o que deixa de fazer. Então as pessoas, elas vivem sob o domínio do presidente de lá. Vivem sob o total domínio dele. Não tem essa liberdade ao qual nós temos nos nossos dias aqui no Brasil. E é algo que aos poucos está sendo roubado, porque o inimigo, ele não vem fazer as coisas assim, ele não vem assim de uma forma como essas imagens, né, que a gente vê aí para amedrontar. Ele faz com que nós aos poucos nos acostumemos com a situação e dita que é normal. Então o período que nós estamos vivendo, de fato nós precisamos disso, e nós vamos estar associando tudo que nós vivemos como algo normal. Por isso que eu preguei anteriormente, nós não podemos associar as coisas como algo normal. Não podemos. Porque nós não somos apenas naturais. Nós temos o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo não é natural. Por isso nós precisamos ter o discernimento dessas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. O governo que se levantará, as coisas que estão acontecendo e que estão se associando. Precisamos entender isso. Desmistificar isso. Por quê? Porque anteriormente, se a gente for ver ainda, Deus é tratado como um ser místico. Ao longo dos anos, pela história, Deus é um ser místico. O que é algo místico? É algo que é falado, é contado de história, mas que propriamente dito não existe. É o que é contado do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, tudo que nela há. É historinha. Para muitos, em muitos países, é contada, é uma história apenas. Mas nós cremos que isso não é verdade. Nós cremos em Deus, o único Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Então, gente, o que parece? Eu estou sem relógio, não eu preciso de bateria, né? Não preciso trocar. Estou sem celular aqui. Que horas tem? Estou perdido nas horas. 9h03. Estou dentro aqui, finalizando. Deixar vocês mais curiosos ainda no próximo. E aí, o que acontece? O quarto reino na terra, que será diferente de todos os reis. Então, o que eu estou falando? A forma de dominar o mundo vai ser muito mais prática. Por exemplo, aqui, você faz uma compra, CPF na nota, senhor. CPF na nota, senhora. Para quê? Porque vai saber tudo que a gente está comprando. Foi, aí estão dizendo aí, tem a notícia que quem comprou o celular com o dinheiro do auxílio no seguro não vai receber, que foi usado de maneira indevida, aquela coisa toda. Por quê? Porque eu vou comprar no CPF. E é o seguinte, a forma como estão fazendo agora com o segundo depósito é numa conta totalmente diferente, que não pode ser transferida, uma coisa parecida. Por quê? Para que eles tenham o controle daquilo que está sendo comprado. Para que eles saibam o que as pessoas estão fazendo com o dinheiro que foi dado para elas. Simples assim. Então, o que na verdade se quer e as pessoas acham que é natural. Não, mas isso é um controle, é necessário, é para nossa segurança. É para nossa segurança. Eles colocam dessa forma. Então é assim que o inimigo ele vai começar a agir. Então vai chegar um ponto em que, de fato, todas essas coisas, as coisas que ainda vão acontecer, elas vão ser naturais. Assim como o aborto em muitos países é natural. Natural. Tirar a vida de um homem, uma criança já nascida, isso não pode. Mas tirar a vida de um bebê, não pode. Não só foi tanto, não nasceu ainda, né? Mas já foi gerado. E já é uma vida. Biologicamente falando, a partir do momento em que o sêmen, o espermatozoide, ele entra no óvulo, que ele
acontece? Ali já é uma vida que está assim, já tem todas as características ali necessárias. Então, para muitos, inclusive aqui no país, nós vemos que para muitos isso é normal, está sendo associado. Mas se for um caso de estupro, e se não for o quê? E se for um caso de doença, e se for isso, aquilo outro, tá? E se a mãe não quiser, não for o tempo ainda, não se planejou, não tem condições, é melhor que tire. Se for esse período de pandemia, a gente não dá conta, né? É muito frio, muita coisa, não está trabalhando. Então é o seguinte, não tem que se matar aqui, comer carne dos outros, não tem condição, porque tem muita gente, não dá para se criar todo mundo. Então começa a matar a gente. Mas isso é só uma falácia, nesse sentido. Então a maneira como esse reinado que vai se levantar, obviamente vai se usar todos os meios que nós temos. É possível também entender que a respeito desse reino, que vai ser diferente de todos, é o seguinte: nós temos ainda a moeda em papel. É o seguinte: se eu saco dinheiro da minha conta em espécie, como é dito, eu saco esse dinheiro em espécie, eu vou em qualquer lugar, compro em qualquer lugar, e ninguém sabe com o que eu gastei. Mas se essa moeda for convertida e de fato não se usar mais a cédula, a gente sabe que já tem cartões, e aí no cartão se sabe que comprou, que deixou de comprar, porque está associado a um CPF que está associado a uma pessoa. Então sabe-se que está comprando. Então qualquer cartão, ou se você compra numa loja, você tirou um cartão ali e foi inserido ali, eles sabem que você comprou tal objeto, eles têm conhecimento. E aí já tem uma moeda virtual, você já ouviu falar, né? Alguns eu creio que já, chamados Bitcoin, que converte de fato em moeda ainda. Então, creio também que é possível haver um domínio na questão do que se compra ou não. E aí nós fazemos aquela associação. Na marca, capítulo 13, lá no final, não poderá comprar ou vender aquele que não tiver a marca da. Está associado a isso. Está associado a esse poder. Está associado a esse domínio. Certo? Ele devorará toda a terra e pisará com os pés e a fará um pedaço. A gente não vê características de nada disso em reinados anteriores. Tinham guerras entre eles, a gente sabe que durante toda a história tiveram guerras. Mas nada se comparava ao que ainda há de acontecer. Nada. Por isso tem a questão militar. A gente sabe que existem armamentos aí para a destruição, que se forem de fato soltar bombas nucleares, essas coisas tudinho. Tem. E toda essa questão que nós estamos vivendo, que nós, por muitas partes, nós temos esse entendimento. Pode avançar. Os 10 chifres correspondem às 10 reis que se levantaram. Está aí o simbolismo. O que é 10 chifres? Chifre nós vimos lá no início da base de Apocalipse. Chifre simboliza poder. Sim, e força. Poder e força. Chifre simboliza poder e força. Então, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Qual reino que ele está falando? O quarto animal. Então, 10 reis. Depois deles se levantará outro rei. Se levantará outro. Esse outro aponta para quem? O anticristo. Estava falando no início de 9 a 10, ou 9 mais 1 que dá 10, mas na verdade é os próprios 10. E tem esse outro aí, o anticristo, que se levantará, que é o outro que aponta para os 10 chifres, e o outro que vai surgindo e que tem olhos e que tem boca.
esse chifre ele é diferenciado de todos os outros, que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. A gente sabe que quando ele se levanta, 3 chifres caem. 3 chifres caem. Sim. Ele falará contra o Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Deus. Mas o Altíssimo está associado não somente a Deus, mas ao próprio Cristo. Oprimirá quem? Os santos. E tentará mudar os tempos e a lei. Vamos mais para frente, só que assim, os tempos e a lei diz respeito principalmente aos judeus. Nós sabemos que os judeus, eles ainda são um povo que também serão selados, que pela aliança que Deus tem com Abraão, eles também são separados. Os selados, lá em capítulo 7, Apocalipse, 144 mil, 12 mil de cada tribo, das 12 tribos de Israel. Então, mudar os tempos e a lei. Nós não vivemos pela lei. Então, quando se atribui isso, aponta também para uma questão deles. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempos e metade de um tempo. A gente já viu muito isso em Apocalipse. Corresponde ao mesmo período de 3 anos e meio, que é metade de uma semana descrita lá nas 70 semanas de Daniel, que nós já estudamos isso. Aí vocês, agora está começando a fazer sentido, agora está encaixando, glória a Deus. 26. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos altíssimos. Mais uma vez, está se referindo ao reino milenar que diz lá em Apocalipse: reinarão por 1000 anos. Nós precisamos de fato entender isso. Já Daniel já fala do reino milenar, porque Cristo vai reinar. Vai falar que o filho varão reinará. E o filho varão aponta para quem? Para os santos vencedores. E eles venceram o poder do sangue do Cordeiro. Eles lutaram o sangue do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 12. Nós já estudamos. Então o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Amém. Vamos encerrar também. Então, antes, vamos estar orando, vamos dar continuidade, vamos entender um pouquinho melhor esse pequeno chifre, o porquê dos olhos, o porquê da boca, que fala com blasfêmias. Então, nós veremos isso na próxima terça-feira, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer que a igreja se coloque de pé? Vamos estar orando. Eu falo à igreja, não tenha medo de tais coisas, porque eu creio que nós não somos aqueles que esperam essas coisas ocorrerem, esse domínio acontecer, mas eu creio que nós somos aqueles que seremos arrebatados. Eu quero que vocês glorifiquem, que vocês exaltem o nosso Deus. Continue buscando em Deus a palavra, crendo que Ele é o Deus que nos fortalece. Eu quero que nesse momento você comece a orar, a exaltar, a glorificar o nome do Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus.